Aleluia, essa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo alegre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós não estamos fisicamente na casa do Senhor, mas nós estamos reunidos, estamos juntos nesse dia, nesta manhã bonita de domingo. Esse é o dia que o Senhor nos fez. E hoje nós estamos com um lindo estudo. Nós vamos ver coisas que fazem parte da nossa vida cristã e que nós devemos observar, que são importantes ao longo da nossa caminhada, ao longo dessa jornada cristã que nós temos, entender um pouquinho detalhes importantes da palavra de Deus com relação à nossa vida pessoal cristã, a nossa vida com Deus, né? É interessante que quando nós olhamos a Bíblia, nós sabemos que o Antigo Testamento ele compôs uma série de figuras, uma série de vamos dizer assim, de arquétipos, modelos, né? Que apontavam, né, para as coisas espirituais no Novo Testamento. Quando a gente olha o Antigo Testamento, nós vemos ali descrito histórias e coisas que Deus colocou lá, né, para que nós pudéssemos entender, né, esse processo de Deus, porque Deus tem um processo em toda a sua história com o homem, na criação do mundo, né? Deus não fez as coisas de repente, né? Nós vemos lá em Gênesis que Deus criou o mundo, fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º, né? E nós vemos que toda a criação, todo um instrumento de criação, ou melhor, todo o resultado de criação de Deus, nós vemos um processo, nós vemos um poder evolutivo de Deus. Deus ele tem sempre uma visão evolutiva, nunca regressiva, né? Até porque a Bíblia fala, a palavra de Deus diz lá em Coríntios que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então Deus ele tem o seu olhar sempre no presente e no futuro, né? Naquele tempo houve muitas coisas que aconteceram, né, no sentido assim da criação do povo de Deus, o Egito, os cativeiros, os profetas, toda aquela história dos reis, né, crônicas, juízes. Todas elas são histórias que a princípio nós sabemos, a Bíblia é cristocêntrica, né, ela aponta para Jesus Cristo, mas dentro desse contexto, ou dentro desse entendimento, nós vamos poder ver que quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento ele assim tem dá uma ideia ou dá uma certeza de confirmação de tudo que foi feito ou tudo que foi dito no Antigo Testamento. Eu gostaria de ler com os irmãos nesse momento a palavra que está no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Nós vamos ler um trechozinho do 28 ao 30. É um texto que Paulo escreve aos Romanos, e esse texto ele me falou muito ao coração, e eu pude ver nele alguns detalhes evolutivos de Deus, ou processos de Deus na vida do cristão, na vida do Filho de Deus. Vamos ler então, está escrito aqui, Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo que são chamados ao seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu pude ver nesse texto, eu quero, assim, de uma forma bem clara, trazer um conhecimento mais profundo sobre fases que Deus, desde lá do Antigo Testamento, ele nos mostra detalhes, e agora no Novo Testamento ele fala de uma forma mais direta, né? Eu falei, né, já falei que Deus tem processos, ele tem métodos. E normalmente os métodos de Deus, eles fazem com que nós cresçamos, com que nós subamos
na escala de conhecimento, na escala de estatura, de maturidade, de discernimento. E muitas vezes nós não alcançamos isso por questões que são peculiares à nossa fraqueza humana, né? Então Deus nunca vai focar, né, coisas que vão nos levar para baixo, ou nunca vai colocar coisas que vão, vamos dizer assim, fazer com que nós não tenhamos crescimento, ou não tenhamos maturidade, não aumentemos a nossa maturidade, né? E eu já falei também que Deus, ele, pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento, né, ele sabe do presente, ele sabe do passado e ele sabe do futuro, e ele sabe os intermediários, né, entre essas três fases, né? E na vida cristã é preciso conhecer parte, né, ou melhor, em parte, os pensamentos de Deus. Nós não vamos conhecer Deus na sua totalidade, né? Nós não vamos conhecer Deus, os pensamentos, vamos dizer assim, ter aquele domínio do que Deus pensa, do que Deus quer fazer. Isso só vamos conhecer aquilo que Ele nos revela, né? Porque isso é fundamental para que nós entendamos, né, essa escala, esse fator, né, de crescimento, e nós precisamos conhecer cada uma dessas fases para poder alcançar a plenitude na nossa vida cristã, né? Aquilo que está proposto em cada fase. Quando nós lemos aí a Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1b, né, nós vamos ver algo interessante aí, que diz assim, a palavra de Deus, né, diz assim lá na parte B do capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está dizendo aí que nós precisamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso só é possível com uma transformação de mente, metanoia, né? E essa transformação de mente, com certeza nós não podemos aplicá-la a nós mesmos. Nós precisamos de um agente, nós precisamos de uma intervenção, né, sobrenatural, que atue na nossa mente, fazendo com que nós tenhamos essa mudança. Porque na palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então Deus vai trabalhar nas nossas vidas sempre na base da sua palavra. E nós não podemos, né, de forma nenhuma, burlar ou criar atalhos, né, na palavra de Deus ou no seu cronograma de processo, né? Tanto é que quando Jesus estava muitas vezes já se preparando para o sacrifício da cruz, algumas vezes ele tem que falar: não, chegada a minha hora, né? Meu momento é o momento do Pai. Enfim, nós sabemos que até para Jesus ele precisou de um certo, vamos dizer assim, um certo encaixamento, né, nesse cronograma de Deus, nesse cronograma do Pai. A Bíblia fala de plenitude dos tempos, né? Quer dizer, plenitude, ou seja, em cada tempo Deus tinha um processo, Deus tinha um cronograma. Então nós não podemos nem pular e nem retroceder nesses processos. Nós não podemos pular desse texto que nós vemos aqui em Romanos, né, quando a palavra de Deus diz aqui em Romanos, que fala assim: porquanto os que de antemão conheceu, né, foi o primeiro processo, a primeira parte do processo, os predestinou. E no final ele fala assim, quando depois de justificar, ele diz, também os glorificou. Então nós não podemos pular do conheceu para o glorificou, né? Nós temos que passar pelas fases que Deus está falando aqui através de Paulo, né? Então existe uma sequência de ação de Deus na nossa vida, expressa na sua palavra. Conheceu, primeiro Deus conheceu. Segundo, pelo seu pré-conhecimento, pela sua presciência, pelo seu poder, né, conhecedor, ele nos predestinou. Ele primeiro conheceu, depois nos predestinou. Depois que ele nos predestinou, ele nos chamou, né? Nos chamou, e aqueles que atendem o chamado, ele justificou, e os que justificou, ele glorificou. É claro que entre esses níveis, ou entre esses degraus, né, do processo, existem ações, atitudes, escolhas, decisões intermediárias
que não necessariamente o homem vai atender ou vai cumprir, né? Nós sabemos que tantos quantos o receberem, né? Ou seja, Deus sabe que nem todos o receberão como seu Senhor e Salvador. E aí, eu preciso olhar agora num contexto mais anterior, no Antigo Testamento, vendo no Antigo Testamento as coisas que aconteceram lá, que representam isso que nós estamos vendo aqui na carta de Paulo aos Romanos, né? Eu quero que os irmãos abram lá em Êxodo, capítulo 39, inclusive nós vamos deixar a Bíblia aberta um pouquinho em Êxodo, capítulo 39, depois no verso 40, nós vamos ver aqui em Êxodo 39, lá no verso 33, a partir do verso 33, nós vamos ver ali um texto no Antigo Testamento que fala sobre os utensílios do tabernáculo. Nós vamos entender qual é a relação que tem esse texto com a carta de Paulo aos Romanos, né? Vamos entender o que significa um e o que significa o outro no sentido, primeiro, terreno, né? No nível terreno, porque de fato o tabernáculo existiu, as coisas, os utensílios existiram, e o que representa aquilo. Nós estudamos isso nas figuras do tabernáculo, né? Nos arquétipos do tabernáculo. É um estudo muito bonito, né? Mas hoje não se trata de estudar a representação do tabernáculo. Nós vamos ver o que significa lá no Antigo Testamento essa colocação de Deus ali e o seu cumprimento espiritual em Romanos, né? Que nós vimos aí. Então diz aí no versículo 33 do capítulo 39, nós vamos ler até o versículo 43, diz assim: depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios, o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção para o incenso aromático e o reposteiro na porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios e bacias e seus suportes, a cortina do átrio, as suas colunas, as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E no verso 43 diz assim: e viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés a abençoou. É uma descrição daquele momento em que Deus manda que o povo construísse um tabernáculo, né? E nós sabemos, nós já estudamos, como eu falei, as tipologias do tabernáculo, e cada elemento ali, cada elemento daqueles, as tábuas, as cortinas, as peles, as colunas, cada uma delas prefigura, né? Elas eram modelos, figuras de coisas espirituais no Novo Testamento. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, quando nós abrimos 2 Coríntios capítulo 5, lá do verso 1 ao verso 8, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está se referindo ao nosso corpo, né? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos
os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para o que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vistas, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que nós somos, né? Eu entendo que nós somos o tabernáculo. Nós vamos devagarzinho para nós podermos entender bem essa aula de hoje, porque isso é muito interessante, é muito bonito, né? Então, nós vamos do passo a passo para entender. Nós somos o tabernáculo hoje de Deus. Deus habita no nosso coração. Naquele tempo, Deus mandou fazer o tabernáculo. Para quê? Para que ali Deus pudesse estar no meio daquele povo, né? A Arca da Aliança, Deus prefigurava a presença de Deus. Hoje nós temos o nosso coração, eu sempre já ensinei isso, já falei isso nas pregações. Nosso coração é uma arca, né? Na qual o Espírito Santo habita. Então nós vimos que ali o povo de Israel, ele trouxe aqueles elementos, aquelas peças para Moisés, e todas as peças foram colocadas juntas no mesmo lugar. Então, como eu já falei, cada peça daquela aponta para cada cristão hoje, porque a igreja é formada, né, de cada um. Nós somos membros, né, do corpo de Cristo, nós somos um conjunto que formamos a casa de Deus, que formamos o tabernáculo do Senhor. Então, nessa primeira fase, né, quando os israelitas trouxeram ali para Moisés, não havia ainda a montagem, né? Eles trouxeram os elementos. Então não havia átrio, não havia lugar santo, não havia lugar santíssimo. E nós vemos que hoje nós somos também, de igual maneira, peças, nós somos membros, né, de um tabernáculo original que foi feito lá no passado. Então Deus, assim naquele tempo, quando Israel dispôs os elementos diante de Moisés, Deus também dispõe a nossa vida diante dele. A palavra de Deus diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Então nós vemos aí essa primeira parte, né, do processo, o que Dantes conheceu, né? Ou seja, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, né, num sentido, vamos dizer assim, de conhecer a cada um de nós. Eu já falei que Deus nos conhece quando nós nascemos e quando nós morremos aqui na terra, mas Ele nos chamava antes da fundação do mundo. Ele nos conhecia, Ele nos chamava pelo nome. Então Ele nos conhecia, nos chamava, e Ele conhece a cada um. Em que sentido? No sentido de ver o compromisso, ver aquilo que está no coração, aquilo que viria no coração de cada um, ou seja, a qualidade daquela peça, né, ou daquele elemento, ou da nossa vida, né, que seria usada hoje no tabernáculo verdadeiro de Cristo. Então a disposição de uma unidade, né, de uma peça, ela era fundamental. Deus conhecer, Deus, quando Moisés avaliou aqueles elementos, ele olhou para o conjunto, né? E diz o texto lá, se nós voltarmos lá no Êxodo 39, 43, nós vamos ver que lá está escrito de uma forma muito clara. Diz assim, lá em 39, 43, diz assim: viu, pois, Moisés toda a obra, né? Moisés, ele pôde avaliar toda a obra, e Moisés aqui é uma figura de Deus, né? Então, assim como Moisés inspecionou peça por peça, né, e viu a sua posição correta, né, nós vemos que Moisés ali era uma figura do próprio Deus hoje com relação à sua igreja. Ele inspeciona, né, cada peça para a sua obra. Ele inspeciona cada um que ele conhece pelo nome, né, para a sua obra. Então, apesar das peças estarem ainda dispostas, separadas, assim como Moisés viu a obra, como diz no texto aqui no verso 43, diz assim: e viu Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor tinha ordenado, né, e abençoou. Deus também, de antemão, ele já nos vê encaixados nesse tabernáculo terrestre, que somos nós hoje, né, que estamos aqui nesse corpo, gememos, claro, porque o nosso corpo, ele é um corpo que é fraco, né? E nós vemos ali, então,
essa primeira relação, né? Essa primeira fase de Deus no tratamento tanto do tabernáculo antigamente, na sua correspondência hoje, como na parte espiritual, como igreja que nós somos, né? Então, que Dantes conheceu. Então nós vemos lá no tabernáculo as peças, Moisés conheceu as peças, dispuseram as peças, e hoje da mesma forma, isso é uma simbologia que aponta espiritualmente para que Deus, Ele olha, né, as nossas vidas, de todo mundo, dos bons, dos maus, daqueles que todos são chamados, né? Todos são chamados, ou melhor, todos não são chamados, mas todos são inspecionados, né? E nós vamos ver que Deus faz a mesma coisa nos dias de hoje. Às vezes nós nem sabemos, claro, mas uma coisa que nós podemos afirmar é que Deus me conhecia antes da fundação do mundo, né? Quer dizer, eu nasci em 1952, então são milhares e milhares e milhares de anos que Deus já me conhecia. Eu estava disposto lá, eu era um elemento do tabernáculo que viria a ser construído através de Cristo Jesus. Feita essa primeira parte, nós entramos numa segunda parte. Em Romanos 8, 28, versículo B, diz lá que também os predestinou, né? Aí nós vamos ver no Antigo Testamento qual é a relação desse também predestinou, né, descrita lá no Antigo Testamento, né? Nós vamos a Êxodo 40, na sequência nós vamos a Êxodo 40, a partir do verso 1 ao verso 8, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, né? Quer dizer, primeiro ele conheceu, agora ele vai predestinar. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Então ele já está destinando, né, a posição de cada elemento, né? Então Deus nos conhece e depois Deus nos predestina segundo aquilo que Ele conheceu, aquilo que Ele aprovou, aquilo que Ele entendeu que seria, vamos dizer assim, conforme com a sua obra através de Jesus Cristo, né? Então ele diz aqui: porás nele a arca do testemunho, ou a arca da aliança, e a cobrirás com véu. Meterás nele, ou colocarás nele, né, a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Veja que ele já está predestinando, ou pré-colocando, ou pré-posicionando os elementos. Esses elementos, só torna a dizer, são figuras de nós, da nossa vida. Nós somos cristãos, nós somos elementos que compõem hoje o tabernáculo de Deus. Então porás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança, e pendurarás o reposteiro na porta do tabernáculo, né? No verso 6 diz assim: porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Então veja, predestinado quer dizer antes, né? Destinado, destino determinado. Ainda não é, mas vai ser, né? Então predestinado é alguma coisa que ainda não é, mas vai ser, né? Então existe, agora vai começar a haver, a partir daí, separações, né? Nós vemos átrio, os elementos que compõem o átrio. Nós vemos o santo lugar, os elementos que compõem o santo lugar, e o santíssimo lugar, os elementos que compõem o santíssimo lugar. E nós vemos ali que agora tem ambientes, separações e portas, né? É como nós podemos entender hoje a igreja, é multiforme, né? Multiforme dons que Deus dá à igreja, né? Nós temos várias situações em que nós podemos ver a multiforme sabedoria de Deus se cumprindo na igreja. E eu quero falar sobre a arca, porque a arca simbolizava lá a presença de Deus. Isso tem um aspecto muito importante, muito importante, muito interessante, porque não teria sentido na vida do homem se Deus não estiver presente na sua vida, né? Se Deus não estiver ali. Então nessa segunda fase já existe o tabernáculo e a tripartição, né? Ou seja, existe átrio, lugar santo e santíssimo lugar, né? Então nós vemos que essas coisas, elas envolvem, né? Nós não vamos falar nisso agora, elas envolvem também uma outra figura que é Pai, Filho e Espírito Santo, né?
a tripartição do tabernáculo, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus no nosso coração e nós temos a presença de Jesus Cristo, né? O sacrifício, né? O corpo partido, o sangue derramado, que acontecia no ato exterior, onde estava o altar do holocausto, né? Então Deus, ele já conhece a posição de cada uma das peças e ele sabe aonde colocá-las, né? Assim, nós vemos que nós ocupamos o lugar onde Deus quer nos colocar e nos usar. Eu não posso, por exemplo, fazendo uma comparação, se Deus me colocou como altar do holocausto, eu não posso querer ser mesa da proposição, né? Se ele me colocou como mesa da proposição, eu não posso ser incensário. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja no lugar onde ele me colocar. E ele coloca limites para cada peça, né? As coisas não podiam mudar de lugar, né? As coisas ele determinou os lugares e as coisas não podiam sair dali. Então a arca, né, tinha que ficar no lugar santíssimo, a mesa da proposição no lugar, no santo lugar, e lá a pia, o altar do sacrifício, lá no ato, cada um com um objetivo, cada um com uma função. Então é assim que o cristão é na obra de Deus. Deus nos predestina, né, de uma forma especial, de uma forma bem colocada, as nossas vidas na sua obra, né? E aí nós chegamos na terceira fase. Essa terceira fase é a fase do chamamento, né? Porque lá em Romanos capítulo 8, verso 30, quando nós olhamos lá, vai dizer: e aos que predestinou, a esses também chamou. Primeiro conheceu, depois predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou. Onde está o paralelo disso? Vamos na continuidade aí de Êxodo 40, a partir do verso 9. Aí ele diz assim, do 9 ao 16, ele diz assim: e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os teus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e os consagrarás, para que eles oficiem como sacerdotes. Também me farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que lhe oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações, né? É a fase, irmão, essa é a fase mais linda da nossa vida cristã, porque o chamamento, claro que nem todos vão atender o chamamento, né? Vieram para os seus e os seus não receberam, né? Nem todos, né, estarão dispostos a ouvir o chamamento e atender esse chamamento. Mas os que atendem, os que foram escolhidos, que foram, melhor dizendo, inspecionados, né, foram conhecidos, foram predestinados e foram chamados, né, nós vemos aqui que é a fase de receber a tão almejada unção, o azeite, né? E as peças, elas somente são ungidas nessa fase. Nós não temos como adiantar isso ou acelerar isso. A unção só vem depois que Deus conhece e predestina, não tem como nós mudarmos a sequência que está aqui na palavra de Deus. Muitos querem colocar a unção na primeira fase, mas ela só vem na terceira fase. Nós não podemos mudar. Então, quando Deus conhece, Ele predestina, e Ele começa. Interessante outro aspecto que nós estamos vendo aqui, que Ele começa pela Arca da Aliança, ou seja, de dentro para fora. Quando Ele diz assim, porás nele, quando Ele começa lá, né, dando a Moisés a diretiva, diz assim: montarás o tabernáculo, levantarás o tabernáculo, porás nele a Arca do Testemunho. Então Deus sempre vai trabalhar nesse tabernáculo que somos nós, de dentro para fora. A primeira coisa que tem que vir no nosso coração é a Arca da Aliança, é a presença de Deus, né? Ele vai, a partir daí, ele vai ungindo as peças, né? Independente de onde estejam. E é como, irmãos, eu estava pensando nisso, né? Quando eu estava lendo e estudando essa palavra, é como uma caixa de engrenagem de carro,
né? O carro nós temos uma quantidade muito grande de peças. Mas o que acontece? Nós temos a caixa de marcha. Na caixa de marcha é um conjunto de peças, tem engrenagem. Então, se aquela engrenagem ela for, vamos dizer assim, por uma questão qualquer, né, de falha, ela deixar de receber óleo de lubrificação, ela vai quebrar. Ela vai quebrar um dos dentes, ela vai deixar de exercer a função para a qual foi colocada ali. Então nós precisamos do óleo da unção, porque nós somos como essa engrenagem. Se aquela engrenagem quebrar, o carro não vai andar, porque a caixa de marcha não vai funcionar, né? E nós vemos que todo o carro fica prejudicado, assim como hoje. Nós às vezes não percebemos isso, mas às vezes quando uma das nossas peças, né, que é o corpo de Cristo, que é o tabernáculo do Senhor, ela se quebra, às vezes nós pensamos assim, ele quebrou, o problema é dele, né, ele caiu e tal. Não, é problema nosso, porque isso traz um prejuízo para o corpo de Cristo, isso traz um prejuízo para o conjunto, para o tabernáculo, né? São paralelos. Eu sou o tabernáculo, mas eu e o meu irmão vamos formando a obra maior dessa estrutura, né? E nesse contexto que a gente está falando, tem também aqui, quando Deus ele fala, né, sobre os pregos, ele fala aqui que os pregos são elementos que ficam escondidos, mas que seguram a estrutura. Né? Representam o quê? Representam as orações dos intercessores que não aparecem, né? Aqueles que estão, através da sua oração, do joelho dobrado, estão segurando a estrutura para que ela não seja abalada, né? Está ali por trás dos bastidores, e nós vemos que tudo isso vai se encaixando. É uma coisa muito linda, muito linda. Eu pude ver nessa relação uma composição de Deus, né? Lá desde o tabernáculo até o Novo Testamento, quando ele mostra a nossa vida, né? A representatividade que nós temos no conjunto da obra de Deus. Chegamos à quarta fase, Romanos 8, 30b, que vai dizer assim, né? Quando a gente chega lá em Romanos, capítulo 8, vamos lá, no versículo 30, parte B, Romanos 30, 8:30b, e diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aonde é que nós vamos ver a correspondência disso? Vamos voltar em Êxodo, né? Lá em Êxodo capítulo 40, vamos manter a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 40, está lá no capítulo 40, a partir do verso 17 agora, né? Na sequência, o tabernáculo é levantado, a estrutura é levantada, e lá no verso 17 diz assim: no primeiro mês, né, no primeiro mês do segundo ano, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara, tomou o testemunho, a arca, né? E pôs a arca e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda, pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Detalhes, né? Mostrando para o norte. Sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a tenda da congregação, o candelabro de frente à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara. Ali ele já estava usando, né, o tabernáculo, no sentido do seu propósito, né? Ele já estava fazendo sacrifício e tal, e diz aí que ele no holocausto ele fez oferta de cereais. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu da água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés.
quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou o reposteiro do lado do átrio. Assim Moisés acabou toda a obra. Então, nessa fase, Deus, Moisés não só terminou a construção do tabernáculo, de fato, né, mas agora ele justifica cada elemento que foi colocado, cada elemento que foi determinado lá no início do capítulo 40, ele agora justifica aqueles elementos. Para que ele colocou ali o altar, para que ele colocou a bacia, para que ele colocou o candelabro, para que ele colocou o incensário, né? Ele justifica, ou seja, ele mostra naquela estrutura agora a forma funcional daquela estrutura. Então, na arca, nesse aspecto que nós sabemos, na arca ele põe 3 elementos que compõem a manutenção da presença de Deus, né? Então isso nessa fase, nessa quarta fase da nossa vida cristã, a arca, que é o nosso coração, representa o nosso coração. O que ele coloca no nosso coração? Ele coloca as tábuas da lei, ele coloca um pote de maná e ele coloca a vara de Arão. Isso são representações simbólicas espirituais que estão em nós, que agora somos justificados. Tipologias da lei escrita no coração, né, da palavra, que é o alimento diário, e do cajado, né, que representa, da vara de Arão, que representa a autoridade. Então o cristão, nessa fase, ele tem que guardar a lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Isso está lá em Romanos capítulo 7, quando nós olhamos capítulo 7, verso 22, diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, né? Então Romanos, Paulo está falando que agora nós temos a lei no nosso coração, então temos essa alegria, esse prazer na lei de Deus. Na vida do cristão, o alimento, né, da alma é a palavra de Deus, como está em Mateus 4, versículo 4, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E tem de haver testemunho também, né? Testemunho e autoridade. Nós vemos isso lá em Lucas 10, 19, quando nós abrimos o Evangelho. Nós vamos ver aqui no Evangelho, Lucas capítulo 10, 19, diz assim a palavra de Deus: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Então veja que essa fase é uma fase magnífica. O lugar santo, ele tipifica, né, a comunhão de todos, em volta da mesa da preposição, cujo pão é Jesus. Ali estava também o castiçal com azeite, que simboliza o Espírito Santo. E interessante que ali não havia cadeiras, né, não se podia sentar, porque não é um lugar de descanso. A nossa vida de cristão não é uma vida de descanso, né? Aquele que quer ir após Jesus, tome a sua cruz e o siga. Então nós vamos vendo que todos esses elementos, eles têm uma proposta no Antigo Testamento e uma realização espiritual no Novo Testamento. É uma relação muito linda, muito bonita, né? Havia ali também o incensário, que representa os louvores que nós fazemos, aquilo que nós fazemos chegar em cheiro suave ao Senhor, tudo agora dentro dessa estrutura justificada pelo poder, pelo sangue de Jesus Cristo. Cada uma das peças tinha a sua posição, tinha que exercer sua função, uma respeitando a outra. O incensário não podia servir de mesa, nem a mesa de castiçal, né? Não havia peça melhor do que a outra, todas eram importantes. Todos nós somos iguais, nós somos importantes, nós somos amados, queridos, né, de Deus, nós somos conhecidos, predestinados, chamados, ungidos, e seremos glorificados, que é a última fase, né? Então Deus é o único que pode mudar as peças de lugar. É Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele quem aumenta, é Ele quem diminui, né? E não são os nossos sentimentos, irmãos, não são as nossas simpatias, ou as nossas antipatias, ou as nossas simpatias, né, que vão fazer com que as coisas na casa de Deus elas mudem, né? Quem muda a posição eclesiástica, quem muda a posição do cristão, como está lá em Êxodo 12, né? Fala ali do altar em que devemos servir. As peças elas têm que estar no lugar certo, fazendo o que Deus determinou para elas, né?
E nós chegamos na última fase. A última fase é a fase da nossa passagem, né? Da nossa ida para a glória. Fala da glorificação, lá em Romanos 8, né? 28. Nós vamos ver lá em Romanos 8, no capítulo 30, diz assim: e aos que predestinou, também a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Né? Ou seja, ele conheceu, ele predestinou, ele chamou. Quando nós aceitamos, Jesus justifica. Né? Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, nós somos justificados. Aí chegamos na última fase. Qual é a fase? E também, como diz aí em Romanos, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando nós vamos lá em Êxodo, voltando lá em Êxodo 40, né? Esse Êxodo 40 tem que ficar bem esclarecido, a partir do verso 34, fala assim: a nuvem cobre o tabernáculo. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Meu irmão, hoje acontece isso com cada um de nós. Quando nós ocupamos, Deus nos conheceu, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, nos justificou, Deus está nesse tabernáculo, a glória dele enche o tabernáculo, que é a nossa vida. Né? Isso numa primeira etapa da glorificação. Né? Na primeira etapa, é a etapa que nós estamos vivendo ainda nessa terra, nós podemos crer que a glória do Senhor, ela está conosco, ela caminha conosco. Né? Diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glória a Deus. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Então veja que a partir desse momento em que nós passamos pelas 4 fases primeiras e assumimos o nosso papel, o nosso desempenho, né? Segundo o chamamento, segundo aquilo que Deus ordena, segundo os pensamentos, segundo os princípios dele, segundo a natureza dele, a santidade dele. Se nós estivermos dentro desse contexto que nós vimos lá em Êxodo, né? Que cada peça ela foi conhecida e aprovada, né? Ela foi conhecida e colocada, né, à disposição, nós vamos ver que aqui também, agora, na nossa vida, Deus nos enche da sua glória. Né? Então, nesta última fase, nós vamos ser cheios da glória de Deus, mas vai haver um momento em que nós seremos também transformados pela glória de Deus. Quando nós olhamos lá no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 21, né? Filipenses capítulo 3, verso 21, nós vamos ver lá escrito assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que sofre, esse corpo que está sujeito à pandemia, que está sujeito a cansaço, né? Está sujeito a dores, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, oh aleluias, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Então nós faremos aquilo que Deus propôs, adoraremos, glorificaremos o seu nome. Amém, irmãos? E a partir do momento em que nós fomos conhecidos, nós fomos predestinados, fomos chamados, ungidos, selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, para que um dia nós tenhamos corpos glorificados e estejamos na glória eternamente com o Senhor. Esse estudo, para mim, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu pude entender o que eu sou nessa obra. Você pode entender o que você é nessa obra. Você é importante. Você faz parte daquilo que Deus criou no coração. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para que Ele pudesse estar no nosso coração. Ele fez o tabernáculo para que Ele pudesse estar no tabernáculo e habitasse no meio daquele povo. Então nós vemos essa relação, essas fases na vida do cristão acontecendo, né? Da mesma forma como lá no Antigo Testamento as coisas se realizaram de uma forma tão, vamos dizer assim, sincronizada, tão plena, né? As coisas se encaixaram, as coisas eram feitas a nível de solo, e hoje as coisas são feitas de forma espiritual. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a unção, nós temos a autoridade, nós temos a presença do Espírito, a glória do Senhor está sobre nós, né? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua glória, né?
a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz do Senhor vai nascendo sobre ti. Então que nesse domingo você possa fazer desse estudo um estudo de reflexão, um estudo em que você saiba o quanto você é importante, o quanto você é privilegiado, você foi conhecido de Deus, você foi predestinado, você foi chamado, você foi ungido, você tem a glória de Deus e um dia vai receber corpo glorificado, assim como o tabernáculo. Havia um momento em que a nuvem que estava sobre o tabernáculo, né, enchia aquele lugar. A nuvem de Deus também está sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus preserve a tua estrutura, que Deus preserve aquilo que Ele de antemão conheceu e que faça você ser pleno em todas as tuas atividades cristãs. Abençoa a tua igreja, abençoa teus irmãos, ser fiel, né, nos princípios, na doutrina, na fidelidade, né, cumpre o teu papel, né, conhece o teu papel, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ao que perseverar, a este lhe darei de comer da árvore da vida. Que Deus te abençoe. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas, as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Aleluia. Logo mais nós temos as nossas reuniões de departamento, tem sido uma bênção. Quinta-feira o culto das Déboras foi maravilhoso, sexta-feira foi um culto maravilhoso, palavra linda, louvores lindos, orações que tocaram o coração de Deus. Olha, eu fico extasiado, eu tenho orado muito pelos irmãos, para que nós, quando nós voltarmos, nós voltemos diferente de fato. Isso tem sido pregado, tem sido dito, e esse tempo para nós tem sido um tempo em que nós sabemos, né, que nós, como tabernáculo do Senhor, estamos guardados debaixo da sua unção, debaixo da sua glória. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo maravilhoso, que Deus te dê um domingo alegre, brilhante, né, da presença de Deus. Amém? Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.